Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Graças e paz, queridos. Estamos no início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Por isso eu quero te convidar a já manter a sua Bíblia à disposição para que você possa acompanhar conosco todos os textos que serão lidos e ser abençoado. E eu peço a Deus que toque profundamente o seu coração neste dia, através deste culto. Quero convidá-lo desde já a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, onde nós estaremos fazendo a leitura do Salmo 23, entendendo uma mensagem fundamental e especial para a minha vida e para a sua vida. Salmo 23, faremos a leitura a partir do versículo 1, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que mensagem
especial que Deus tem trazido para nós nesta oportunidade. O Deus que é o nosso pastor, o nosso guia, o nosso consolador, que nos conduz a pastos verdejantes, alimento bom e saudável, que nos leva a águas tranquilas, a águas apaziguadas, a águas de tranquilidade. E o Deus que refrigera nossa alma. E eu te digo algo especial, que talvez o texto não deixe claro. Ele tranquiliza a sua alma, mesmo nos momentos de adversidade. Mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de tribulação. E é exatamente sobre isso que nós falaremos logo mais, na mensagem que Deus tem preparado ao seu coração. Vamos então, queridos, louvar ao Senhor e bendizer o teu santo nome, porque Ele é digno de todo louvor e de toda oração. Louvemos ao Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus.
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Digna de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digna de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Quero convidar a todos a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, nós faremos a leitura a partir do primeiro versículo. E hoje nós iremos conversar um pouco a respeito das crises que todo ser humano vive e quais as atitudes necessárias para que nós possamos viver a crise, passar por ela e sair dela então vitorioso. Quais são as atitudes necessárias para que o homem, diante de Deus, possa ser vitorioso nas batalhas e nas aflições desta vida. Iniciamos a leitura de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a passagem e embarcou nele
para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, nós aqui estamos, Pai, para te agradecer. Agradecer porque mesmo nos momentos de maiores aflições, tristezas e angústias, o Senhor não tem se esquecido de nós. Pai, nós clamamos pela tua presença neste dia em nossas vidas, para que possamos estar consolados e confortados de que o Senhor não nos desamparou e nem nos desamparará. Está dia após dia cuidando de nós e nos livrando de todas as nossas aflições e tribulações. Clamamos, Pai, pedindo que o Senhor esconda o teu servo atrás da tua cruz, para que somente a sua mensagem seja anunciada neste dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. O texto inicia, irmãos, tratando de uma crise vivida por um povo, uma crise que subiu até os olhos atentos de Deus, e uma crise que foi agora compartilhada com Jonas. Jonas era um servo do Senhor, um homem temente a Deus e um homem que servia ao Senhor. E Nínive era aquilo que nós podemos chamar, usando palavras bem atuais, de um povo inimigo e sem afeição com o povo de Jonas. Jonas tinha os seus conceitos e os seus preconceitos para com a cidade de Nínive. E por isso, esta cidade estava cheia de malícia, cheia de problemas morais e espirituais. E esses problemas subiram ao conhecimento do Senhor que tudo vê, conforme o salmista nos diz, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Assim estavam os olhos do Senhor em todos os lugares e contemplava a amargura, mas também o pecado e a maldade do coração dos ninivitas. Então, no coração de Deus, brota um plano de resgate e de salvação para este povo que estava afundado em seus problemas de cunho moral e espiritual. E nesse plano estava inserido este homem que haveria de profetizar para essa nação, para que eles pudessem reconhecer a sua malícia, reconhecer a sua pequenez, reconhecer o mal que eles estavam cometendo aos olhos do Senhor e diante disso tomarem uma decisão favorável ao arrependimento e à mudança, ou também ao decreto da condenação que já pairava sobre todo este povo. Então o texto inicia dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Preste atenção em algo que talvez o texto, lido de forma muito apressada, não deixa claro. Quando Deus chega até Jonas e faz esta ordem para ele pregar para Nínive, Jonas já conhecia muito bem quem era o seu Deus. Jonas já sabia perfeitamente o poder que Deus tinha. Mas Jonas conhecia principalmente a amabilidade do nosso Deus.
Então a última coisa que Jonas queria é que o povo de Nínive recebesse a clemência, a misericórdia e a graça de Deus. Porque de acordo com seus delitos e pecados, este povo, na visão e na perspectiva de Jonas, não mereciam absolutamente nada mais que não fosse a própria morte e a própria condenação. Jonas não tinha o menor sentimento de compaixão para com este povo, em virtude das muitas transgressões que eles já haviam cometido e que eram experimentadas pelo próprio profeta. Então Deus chega diante de Jonas e faz para ele esta missão: Jonas, vai até a cidade de Nínive e pregue contra ela. Jonas então entendeu que já estava brotando no coração do Senhor uma misericórdia para com este povo, e que ele queria que a mensagem do evangelho transformador e eficaz chegasse até este lugar, para que caso eles não escutassem e continuassem em suas transgressões, eles então seriam condenados pelas suas próprias atitudes. Mas caso eles se arrependessem, então a graça e a misericórdia de Deus iria se estender por todo este povo. Mas o versículo 1, ele é fundamental para nós entendermos a primeira coisa no momento de crise. No momento de crise, existem várias opiniões, existem várias perspectivas. E é por isso que é importante, no momento de crise, nós entendermos qual é o melhor ângulo de visão que nós precisamos ter para tomar as decisões certas e corretas no momento da crise. Quando Deus convida Jonas para esta missão, Ele deixa claro a sua visão, o seu plano e o seu projeto. Mas, queridos, sabe qual é o maior problema no momento em que eu e você vivemos em uma crise? É que em paralelo à vontade de Deus está a nossa própria vontade, o nosso próprio querer e o nosso próprio desejar. E o versículo 2 nos apresenta de forma mais clara isso que nós estamos comentando. Porque ele vai dizer, versículo 2 e 3: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Preste atenção nos detalhes do versículo 3. Jonas se dispôs, vírgula, preste atenção. Jonas se dispôs. Se nós parássemos aqui, seria maravilhoso. Deus planejou, Deus arquitetou e Jonas se dispôs. Mas o problema está após a vírgula. Porque ao mesmo tempo que o texto inicia dizendo que Jonas se dispôs, ele continua após vírgula, dizendo: mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. A disposição de Jonas não foi para atender o pedido do Senhor, mas a disposição de Jonas foi para fugir da presença de Deus. Queridos, e é exatamente o que acontece quando nós colocamos os nossos planos à frente dos planos e projetos de Deus. Porque eu não sei o que te falaram ao longo da sua vida, mas não é fácil seguir à risca e ao pé da letra todos os planos de Deus. Sabe por que é difícil? Porque antes mesmo da nossa vontade vir à tona, a vontade de Deus precisa sobressair sobre a nossa própria vontade. E quando nós somos colocados contra a parede
para decidir se seguiremos a vontade de Deus ou se seguiremos a nossa própria vontade, se estabelece então a pior crise que o ser humano pode passar. Farei então a minha vontade ou farei a vontade de Deus? Jonas toma a sua própria decisão. E ele opta por fazer a sua própria vontade, em detrimento à vontade de Deus. E conforme a descrição do texto, ele se dispõe para fugir da presença do Senhor. Mas deixa eu dizer algo para você que talvez muitas pessoas não te falaram. É impossível fugir dos olhos do Senhor. É impossível fugir daquele que tudo vê, que tudo pode, que tudo conhece e que visita, de acordo com as Escrituras, o mais íntimo do nosso coração. Jonas decidiu fugir de Deus. Talvez seja exatamente a realidade que você tem vivido. Fugido do plano e do projeto de Deus para a sua vida. Achando que é possível viver de tal forma de que Deus não tome conhecimento das suas decisões e das suas ações. Mas na verdade, Deus já traçou um plano e um projeto para a minha e para a sua vida. E é impossível fugir efetivamente da presença de Deus. Mas Jonas então traça um plano para fugir da presença de Deus. Porque quando nós queremos estar longe da vontade do Pai, nós começamos a planejar e a projetar um caminho alternativo para essa finalidade. Então o texto diz que Jonas, ao fugir da presença do Senhor, ele encontra uma embarcação que estava rumando para Tarsis, contrário a Nínive. Então ele, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Preste atenção em algo interessante. Jonas pagou a passagem para fugir da presença do Senhor. Mas, queridos, deixa eu dizer algo importante para vocês. Há um preço muito maior do que uma passagem para Tarsis, para aqueles que decidem viver afastados e longe da presença do Senhor. E ela é muito mais cara do que uma passagem de navio. A passagem de viver longe da presença do Senhor é sofrer eternamente no inferno. E como muito bem disse um escritor, o inferno antecipado não é aquele que arde em fogo e enxofre, conforme a narrativa bíblica. Mas o pior inferno que o homem pode viver é estar longe da presença do Senhor. Porque a pior circunstância do inferno não é o fogo. A pior circunstância do inferno é a ausência absoluta de Deus. É a ausência eterna do Senhor. Porque quando Deus está longe da minha vida e da sua vida, não sobra absolutamente mais nada a não ser catástrofe, tristeza, angústia e aflição. Mas Jonas, entendendo que o seu plano e o seu projeto estava dando tudo certo, ele começa naquela embarcação rumando para Tarsis. Até que então a crise é instaurada naquele lugar. A crise chega, a aflição vem. E queridos, eu não sei você, mas se tem algo que vai ser lembrado para o ano de 2020, são as crises na área da saúde e também na área econômica, que talvez sem precedentes o Brasil irá viver.
fruto de uma crise na medicina e fruto também de uma crise econômica. Então aqui nós precisamos entender atitudes necessárias para o momento de crise e para o momento de aflição. Quando Jonas está no navio, a crise chega, a aflição chega. Mas eu quero te lembrar que em versículos anteriores que nós lemos, Jonas havia tomado uma decisão de estar apartado da vontade de Deus. E a pior coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida é viver uma crise longe da presença do Senhor. Então Jonas, estando naquela embarcação e a crise chegando, o texto vai dizer que uma forte tempestade, um forte vento, versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Preste atenção nessa palavra. O navio estava pronto a se despedaçar. Você sabe o que acontece quando o navio se despedaça no meio do caminho? Não sobra nenhum sobrevivente. A morte é uma verdade e uma realidade. E já não é possível mais ter esperança de vida se o navio afundasse completamente. Jonas estava vivendo este momento de crise, a ponto de o navio despedaçasse e todos os tripulantes daquela embarcação vinham a óbito. Mas o texto continua dizendo: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso delas. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Queridos, a pior coisa que eu e você podemos fazer é estarmos sossegados, sem perceber a crise iminente que está a ponto de nos consumir. E você sabe por que Jonas estava fingindo que estava tudo bem? Porque ele sabia a causa daquela crise. Ele sabia exatamente o porquê ele e todos os tripulantes estavam vivendo aquele momento. Mas eu chamo a atenção de vocês para a decisão que os tripulantes dessa embarcação tomaram. Eles começaram a clamar ao seu Deus. Grifo para o destaque desta palavra, que aqui está em D minúsculo. Porque o Deus que eles clamavam não era o Deus de Jonas. E mesmo que eles tinham fé nesses deuses, mesmo que eles depositavam confiança e credibilidade nesses deuses, por eles inexistirem, nada podiam fazer. Até que então o capitão do navio e os tripulantes observaram que Jonas estava dormindo e estava indiferente àquela crise e àquela situação. Então eles começam a dizer: por que você está tão calmo, cara? A crise está instaurada, estamos prestes a todos morrerem. Comece então a clamar ao seu Deus, para que quem sabe Ele possa tomar uma decisão favorável a nós. E então, a gente saia dessa com vida. Preste atenção em algo interessante. Quando um crente em Cristo Jesus se abstém da sua vida devocional e da sua vida de fidelidade a Deus, até mesmo os descrentes, os incrédulos e os pagãos são usados por Deus para te lembrar que aquilo que você está vivendo hoje é fruto do seu afastamento de Deus. O capitão do navio,
que não sabia quem era o Deus de Jonas, que não sabia qual era a religião de Jonas, que não sabia qual era a vida litúrgica de Jonas, ele lembra a ele que uma decisão precisava ser tomada. Você precisa restabelecer o seu contato com o seu Deus. Queridos, talvez até mesmo os incrédulos e pagãos estão sendo usados por Deus para lançar luz à sua mente, que não dá mais para você viver essa vida afastado do seu Deus. Para você viver essa vida morna, fria, frívola, sem nenhum aquecimento espiritual da presença do Senhor. Crente não pode viver afastado da vontade de Deus. Crente não pode viver distante dos planos e dos projetos de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para uma segunda atitude que os tripulantes daquela embarcação tomaram. Eles começaram a se desfazer de alguns objetos do barco, de algumas coisas que eles estavam levando naquela viagem, lançando ao mar, para que a embarcação ficasse mais leve e talvez aumentassem a probabilidade de sobrevivência no meio daquela crise. E isso me chama a atenção também de uma forma especial. Porque, queridos, quantas coisas nós estamos trazendo para as nossas vidas, entendendo que elas são fundamentais. E, na verdade, elas só têm pesado a nossa embarcação. E não tem influenciado em absolutamente nada na nossa viagem, na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Talvez o que falta para mim e para você, no meio da crise, é tomar a decisão que esses tripulantes tomaram, de tirar da nossa vida tudo aquilo que é irrelevante, que é superficial e que não tem o menor valor para nós, e jogar no mar do esquecimento. Talvez o seu barco esteja pesado, prestes a afundar, porque você está trazendo para dentro dele aquilo que você não deveria trazer. Talvez você está com algumas questões na sua vida que precisam ser resolvidas, mas você está postergando, você está colocando no porão, você está colocando na embarcação. Mas a chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida neste dia é para que você tome a decisão de lançar fora tudo aquilo que não é fundamental para a sua caminhada cristã. Jonas, porém, estava tranquilo. Jonas, porém, estava na maior tranquilidade, porque ele sabia, ao contrário dos outros tripulantes, o motivo pelo qual aquela tempestade estava acontecendo. Então, quando ele é interrogado pelo capitão e pelos tripulantes, ele vai no versículo 8. O capitão disse: então lhes disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Então começa uma entrevista ao Jonas. E já que esse cara é o único que não está tomando atitude, a gente começa a imaginar e conjecturar que o problema que sobre nós sobreveio é culpa dele. Quem é você, cara? Qual é a sua ocupação? E aqui vem a primeira martelada no coração de Jonas. Qual é a sua ocupação? Será que seria fácil para Jonas dizer: olha, eu sou um profeta de Deus, eu sou um servo do Deus vivo, a minha ocupação é profetizar, é pregar, é anunciar a palavra de salvação de Deus? Será que é fácil para um desertante, para um fujão, para um covarde, para um medroso, dizer de que a sua ocupação é pregar o evangelho, quando ele estava
completamente afastado da presença de Deus? Queridos, que pergunta mais intimista que aqueles tripulantes poderiam fazer para Jonas. Mas ele diz mais, ainda no versículo 8. De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Na verdade, eles queriam entender. Você está na nossa embarcação por quê? Por que você está saindo para Tarsis? De onde você é? E mais uma vez, uma martelada no coração de Jonas é dada. Porque ele deveria anunciar de que ele estava vindo, fugindo de Nínive, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Ele não queria fazer a vontade do Pai. O texto continua, irmãos, versículo 9. E lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Frisa esta frase. O mar estava cada vez mais tempestuoso. Deixa eu dizer para você, quanto mais longe você estiver da presença do Senhor, pior a crise vai ficar. Quanto mais você estiver afastado da presença de Deus, maior e mais forte será a crise que será instaurada na sua vida. Então os tripulantes começam a dizer: que faremos, pois? Que decisão precisamos tomar para que o mar se acalme? Para que a agitação do mar termine? O que nós precisamos fazer? Qual é a decisão que nós precisamos tomar? E aí vem então a resposta de Jonas. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles tentaram até ajudar Jonas. Algumas pessoas vão até tentar te ajudar a fugir da presença do Senhor, meu querido. Se você é servo de Deus, pode vir quem quiser te ajudar. Ninguém pode te livrar da mão do Senhor. Ninguém pode remar contra a vontade de Deus. Todos nós estamos sujeitos a obedecer unicamente à vontade de Deus. Porque Ele, conforme a descrição do próprio Jonas, é o Criador dos céus e da terra, do mar e de todos aqueles que nele habitam. Então queira eu, queira você, acreditar ou não na existência desse Deus, queira eu ou queira você, fazer a vontade ou não desses Deus, uma coisa precisamos estar convictos: Deus está no governo e no controle de tudo e de todos. E por isso nós precisamos rapidamente, apressadamente, urgentemente voltar para a presença de Deus e obedecer unicamente à vontade de Deus. Porque assim sendo, o mar se acalmará, a tempestade passará e nós voltaremos à paz, à bonança e à tranquilidade. Coisas essas que são impossíveis longe da presença do Senhor. O salmista diz que é este Deus que nos conduz a pastos verdejantes. É este Deus, como o bom pastor, que nos conduz às águas tranquilas. É este Deus, como nosso Senhor, que refrigera
a nossa alma. Longe de Deus, queridos. Tudo isso é passageiro, é deletério e não dura. Então, uma decisão precisava ser tomada. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Preste atenção. Quando você tira da sua vida aquilo que está te afastando de Deus, o mar se acalma. Talvez você está vivendo uma grande tempestade e você não consegue identificar qual é o problema. Mas neste dia, eu quero te dizer que o motivo pelo qual a tempestade ainda não passou é porque ainda existe na sua vida algumas coisas que precisam mudar. Ainda existe na sua casa e na sua família algo que precisa ser mudado e transformado. No exato momento que Jonas é lançado ao mar, a tempestade, a crise, todo o momento tempestuoso se acalma, porque o problema já não estava mais lá. Mas sabe por que a tempestade se acalmou? Porque Deus já estava planejando um plano de resgate desse profeta, para que ele pudesse voltar e cumprir a missão que Deus havia designado desde o início, para que ele pudesse cumprir. Então aqui se desenrola todo o final da história que você bem conhece. E essa parte eu não preciso falar, pelo menos não na leitura. Mas Jonas então é tragado para dentro do ventre de um grande peixe, a quem vai usar a expressão grande Leviatã. E no profundo intestino deste animal, Jonas ora, clamando ao Senhor. E neste exato momento, Deus ouve a oração de Jonas, lança-o sobre a areia do mar, dá ordens a este animal, para que ele pudesse voltar à liberdade, para que ele pudesse voltar e cumprir os planos e projetos de Deus. E aí então, o mar se acalmou, Jonas profetizou, o povo pregou, se arrependeu, voltou-se para Deus, e mesmo contrariando a vontade de Jonas, a vontade de Deus foi estabelecida, o povo se arrependeu, a tempestade se acalmou, Jonas foi confrontado em relação à sua atitude, e tudo voltou à normalidade. A pergunta é, será que era necessário que tudo isso acontecesse? É claro que não. Mas tudo aconteceu porque Jonas achou que a vontade dele poderia ficar acima da vontade de Deus. Queridos, nesta oportunidade, eu quero dizer que a vontade de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. E é por isso que eu te convido a tomar uma atitude, neste momento, de se voltar humildemente aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu que caminhei por muito tempo afastado da tua presença e da tua vontade, nesta oportunidade eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Faz em mim e através de mim o teu querer e a tua vontade. Quero te convidar a orar, falando e declarando isso ao nosso Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós aqui estamos, Pai, para clamar pela tua misericórdia e pela tua graça, por todos esses que nos escutam, que entenderam a mensagem, que foram tocados pelo teu Espírito Santo e que neste dia tomam a decisão de voltar-se para a tua vontade, abrindo mão do seu próprio querer e do seu próprio ego para viver a tua vontade e o teu querer. Pai, transforme essas vidas.
mude o rumo dessas histórias, acalme essa tempestade e conduza todo este povo para a tua presença, para os teus passos verdejantes. Nós clamamos, Pai, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, para que haja transformação nessa casa, para que haja transformação nessa família, para que haja regeneração nessas vidas que nos escutam. Nós assim clamamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus toque no seu coração e que Deus transforme a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém.